Olá, este é o Observatório de Mídia, um programa que debate jornalismo de maneira crítica. Eu sou José Valdeci e ao meu lado está a Caroline Cortes. Olá, José. Somos estudantes de jornalismo do Centro Universitário Internacional Uninter. Hoje, o tema em questão é a greve dos bancários. Para aprofundar o debate, vamos analisar uma reportagem realizada pela emissora Globo no jornal Hoje. Falando do assunto, consequências causadas pela greve dos bancos, como base será utilizado os autores Fábio Conder Comparato e Carlos Eduardo Silva. Vamos conferir a matéria. Os bancários continuam em greve. Grande parte das agências bancárias está fechada e a gente não sabe como é que a gente faz para pagar as nossas contas. O repórter Fernando Moreira, de Belo Horizonte, vai mostrar o que fazer para você não ficar com a sua conta em atraso e depois ainda ter que pagar multa. O aviso daqui tem cerca de uma semana, mas muita gente ainda é pega de surpresa. Eu queria pagar na boca do caixa, porque aí não deu, ter que ir lá em casa, lá, voltar lá para pegar o cartão para pagar na loja. Receber pagamento. Tem como sacar aí no caixa? Não tem, porque não tem um cartão, que quebrei o cartão. Os bancários pedem reajuste salarial de 16% e melhores condições de trabalho. Os bancos oferecem aumento de 5,5%. Sem atendimento em muitas agências, olha como ficaram as filas nas casas lotéricas. Qualquer lotérica que a gente vai tá assim. A coisa ainda deveria resolver fácil, rápido. Nós estamos aí na fila esperando um atendimento. Depois do feriado, Dona Fátima queria acertar as contas em atraso. Um monte delas. 7. Elas estão em atraso? Algumas em atraso. Por causa do banco, né? Mas a greve não pode ser desculpa para inadimplência. Há outras formas de pagar as contas. Seja, por exemplo, pelo telefone, pela internet. E o consumidor só vai deixar de pagar os juros ou multa por atraso se comprovar que tentou de todas as formas fazer o pagamento, mas não teve jeito. O consumidor pode provar essas tentativas com o nome, a data, o horário da ligação telefônica, o protocolo fornecido quando ele fez esse contato e muitas vezes na agência bancária o nome do gerente. O importante é que ele tenha todas essas informações. Alguns boletos, como de escolas, clubes e condomínios vencidos, podem ser atualizados e impressos pela internet, mesmo quando estão atrasados. Isso acontece quando a empresa tem um acordo com o banco. Para checar, a melhor maneira é entrar no site do banco que emitiu o documento, clicar no link de boletos e entrar com os dados. Se o acordo existir, você consegue emitir a segunda via com os juros atualizados. Mas ela tem que ser paga no mesmo dia. Para a Dona Maria das Dores, isso não é solução, porque ela não sabe usar a internet nem o caixa eletrônico sem ajuda. Eu não sei digitar direito, então meu cartão ia engolir. Com a greve não tem funcionário. Não tem. No dia 26 de outubro, após negociações com representantes dos bancos, o Comando Nacional dos Bancários decidiu aceitar a proposta de reajuste de 10% feita pela FENABAN, Federação Nacional dos Bancos. O movimento completaria 21 dias de duração na segunda-feira, dia 26. De acordo com um dos organizadores do movimento, os bancários saíram em vantagem com a nova proposta apresentada. Na verdade, a categoria reivindicava melhores condições de trabalho. E os banqueiros, que seriam os verdadeiros vilões que lucram bilhões todos os anos, resistiram ao aumento de 16% exigido pelos trabalhadores. Porém, feito o acordo, as agências voltaram a funcionar na terça-feira, dia 27 de outubro. Muitas pessoas reclamaram de não conseguirem pagar suas contas, como de costume, principalmente os idosos, que têm a necessidade de atendimento dentro das agências por terem dificuldades com sistemas eletrônicos. A greve é um movimento constitucional, porém, a falta de respeito com a população não é aceitável. Os usuários não tiveram nenhum aviso prévio sobre a greve que iniciou no dia 6 de outubro e muitas pessoas foram prejudicadas com essa situação. Foi um verdadeiro descaso com a nossa população. E para dar fundamento à nossa análise da reportagem, nós vamos usar dois autores. O primeiro será o Carlos E. Silva e o segundo, o Fábio Conder Comparato. O Carlos E. Silva fala sobre
sobre os meios de massa da Globo e o Fábio Condor Comparato fala sobre a legitimidade, sobre os interesses públicos e privados. José, o que você tem a falar a respeito do assunto? Então, Carol, na verdade, o Comparato ele prega, ele fala sobre a democratização dos meios de comunicação, que é uma batalha vivida há algum tempo e nos dias atuais não é diferente. Hoje existem muitas pessoas que lutam por essa democratização, ou seja, queria deixar bem estampado e bem evidente aquilo que realmente acontece na nossa sociedade. É claro que isso não é de interesses de alguns, né? Infelizmente, o monopólio da comunicação está preso, está fechado nas mãos de algumas famílias, e isso não é de hoje, há um tempo, e é claro que infelizmente, as emissoras de grande porte, elas mostram aquilo que não irá afetar a identidade dela e também que não vai afetar aqueles que patrocinam, no caso, essas informações que diariamente são colocadas no lar de milhares de pessoas que têm recebido as informações classificadas, infelizmente. Infelizmente, esta é a verdade. Porém, a verdade que não é mostrada, é aquilo que se passa, né, na vida, no lar, ou seja, no comércio do trabalhador, daquela pessoa que depende realmente dessa questão, no caso dos bancos e de outras instituições, né, que praticamente estão na frente da nossa população. Então, essa batalha da democratização, Caroline, é algo que há muito tempo tem se lutado, né, para ter essa democratização, mas infelizmente até agora ainda essa liberdade de expressão, essa liberdade de mostrar o que realmente está acontecendo aí nos bastidores ainda não foi alcançada. Mas eu acredito que essa barreira está prestes a ser quebrada. E para dar ênfase sobre esse assunto, nós temos um caso muito curioso sobre os advogados de Sergipe que lutam pelos seus privilégios individuais. Mais uma vez acontece de apenas uma classe querer ser beneficiada. Os advogados de Sergipe entraram com uma ação civil pública para receber os seus honorários e isso acaba causando um verdadeiro reflexo na nossa sociedade. A greve é um movimento constitucional. Porém, a falta de respeito com a população não é algo aceitável. Os usuários não tiveram nenhum aviso prévio sobre a greve que iniciou no dia 6 de outubro e muitas pessoas foram prejudicadas com essa situação. Foi um verdadeiro descaso com a nossa população. Neste caso, surge uma crítica à mídia, pois ela possui vários meios de comunicação para dar avisos e não comunicou ninguém. Ela só está voltada para os interesses privados e não nos interesses comuns da sociedade. O nosso país, como todos nós, ou pelo menos a maioria das pessoas sabem, é um país democrático, pelo menos era para ser assim. Ou seja, casos de manifestações, greves, etc., é algo corriqueiro e que várias classes têm buscado, né? Pela questão de buscar também uma melhor qualidade de vida, ou seja, melhores condições no trabalho. Mas o que mais tem chocado a nossa população é a maneira que essas greves têm ocorrido, ou seja, poucas classes avisam previamente daquilo que eles pensam em fazer, ou seja, uma concentração para buscar ou seja, esse resultado esperado. Mas, infelizmente, a população nem sempre é avisada. E o que ocorre? Prejuízos. A população se sente lesada, como foi o caso desse movimento dos bancários, a greve que durou praticamente 21 dias e muitas pessoas saíram de casa sem saber de nada. Chegaram nas agências, deram com a cara nas portas, ou seja, então dá para se perceber que o nosso país ele está totalmente sem um controle e é uma escalada, vem de cima para baixo, infelizmente. Caroline, o que você poderia falar desse descaso, Caroline, que a nossa população tem vivido? Nós vemos a nossa matéria apresentada, pessoas idosas reclamando, com dificuldade, alguém que teve o seu cartão quebrado, não pôde sacar.
Então, o que está acontecendo, Carolina? O que você poderia falar para nós? José, a greve trouxe um grande ponto negativo para a vida das pessoas, mas as pessoas que mais foram afetadas foi a classe dos idosos, pois os idosos, todos eles preferem receber nos caixas dentro das agências bancárias, pois muitos não conhecem, não sabem lidar com o equipamento, e isso prejudicou muito a vida deles. E outras pessoas também que não têm acesso às agências bancárias e foram naquele dia, gastaram com o vale transporte, com a gasolina e tiveram prejuízo, pois não tiveram aquele aviso. E isso foi uma falta de consideração, de respeito com todas as pessoas, com toda a população. Não somente com os idosos, mas com todos. Então, Caroline, o interessante é que a intenção da categoria não era prejudicar muito os clientes bancários. Mas como não prejudicar? Alguém, nesse movimento, acaba, de certa forma, sendo lesado. Claro que nós vimos há pouco, ainda dito, que os bancários saíram na vantagem. É claro, não alcançaram o valor que eles tinham pedido de antemão, mas tiveram um ótimo reajuste, sim, salarial, mas infelizmente a greve deixou rastros na vida de várias pessoas, comerciantes, pessoas que tinham, compromissos grandes e que não tem como você fazer um saque de um valor elevado num caixa eletrônico. Precisa sim do apoio, dos funcionários das agências. Infelizmente, no decorrer da greve, poucas agências tinham disponibilizado funcionários para dar esse atendimento ali logo na entrada, no saguão, antes mesmo de estar na área principal ali dos bancos. Então, infelizmente, o nosso país tem convivido com esse tipo de questão. Vamos torcer para que haja melhoras, né, em todas as classes para que a população não venha ter danos. Estamos chegando ao fim do Observatório de Mídia, um programa que debate jornalismo. O programa de hoje trouxe como tema a greve dos bancários. Eu sou José Valdeci e esta é a Caroline Cortes. Somos alunos do curso de jornalismo do Centro Universitário Internacional Uninter. Este programa faz parte de um trabalho para a disciplina que leva o mesmo nome, produzido sob orientação do professor Guilherme Carvalho. Fique ligado nas próximas edições do programa.